Senhor, obrigado que Tu nos ensinas, que Tu queres que a gente aprenda a seguir pelos Teus caminhos. Obrigado pela Tua lei perfeita. Obrigado, Senhor, que Tu enviaste Jesus Cristo para cumprir essa lei e para nos libertar. Ó Deus, que nesse momento de pregação a gente possa ouvir a Tua palavra e que Tu despertes a fé em nosso coração, para que a gente possa crer em Ti, crer na Tua palavra de todo o coração e saber que aquilo que Jesus Cristo fez por nós é a verdade, que Jesus é a própria verdade e que por meio dessa verdade nós somos libertos. Que o Teu Espírito Santo abençoe o falar e também o ouvir do Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Os judeus, eles eram o povo escolhido de Deus. Deus escolheu Abraão e criou esse povo, formou esse povo para ser o seu povo. O problema é que Deus, ele dá a sua lei para esse povo e esse povo começa a se achar especial, se achar melhor do que os outros. Que por eles serem descendentes de Abraão, serem do povo de Moisés, do povo que recebeu a lei de Deus, estava tudo certo com eles. Que esse status que eles tinham seria o suficiente para que eles fossem salvos. Então, eles não achavam que tinha nada de errado com eles. E de repente vem Jesus no meio desse povo judeu e começa a dizer, começa a mostrar que eles têm pecado, que eles têm erros, que eles têm falhas, que eles precisam mudar de vida também. Que o simples fato de serem do povo escolhido de Deus não bastava para a sua salvação. E eu dou essa introdução que a partir dela a gente vai conseguir entender um pouco melhor o texto que nós vamos ler hoje. Texto de João capítulo 6, versículos 51 a 58. Há 2 semanas atrás eu preguei sobre João 6 também, mas um pouco mais o início do capítulo. Agora a gente vai ver mais para o final desse capítulo. João 6, 51 ao 58. Se você tem a sua Bíblia e quiser acompanhar a leitura, pode abrir a sua Bíblia. João, capítulo 6, versículos 51 até o 58. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Nós, quando lemos esse texto, temos uma tendência de muito rapidamente associar ele com a Santa Ceia.
Porque está falando ali de comer do pão e beber do sangue, né? Ou comer a carne e beber do sangue, a gente rapidamente acha que Jesus está falando da Santa Ceia. Mas a gente não pode cair nessa conclusão tão rápido assim. Porque Jesus em si não está falando da Santa Ceia, por mais que seja um ótimo texto para a gente falar durante a Santa Ceia, né? Mas Jesus ele está falando muito mais do seu sacrifício por nós. Só que, como eu falei no início, os judeus, eles achavam que estava tudo bem, que eles tinham a salvação simplesmente por serem filhos de Abraão, simplesmente por serem do povo judeu, que não tinha nada de errado com eles, que se eles seguissem a lei de Deus, eles seriam salvos. E de repente, vem esse homem Jesus, falando que não é o suficiente, mas que é necessário um sacrifício. É necessário que Jesus se sacrifique e que as pessoas participem ou façam parte desse sacrifício, tomem parte no sacrifício de Jesus para serem salvas. E os judeus eles se escandalizam com esse texto. Esse texto é escandaloso para um judeu. Primeiro, porque Levítico, capítulo 17, proíbe todo judeu e todo estrangeiro que estiver no povo judeu, entre o povo judeu, de comer sangue. Os judeus eles não podiam comer carne que possuía sangue, eles tinham que deixar o animal sangrar para então poder comer a carne. Era proibido comer sangue ou beber sangue. Então aí, só de Jesus dizer que eles precisariam beber do seu sangue, o judeu já se escandalizaria um monte, porque é proibido pela lei. Como é que este homem vem dizer que a gente precisa beber o sangue dele? A lei de Deus não permite tal coisa. E quando Jesus fala em comer a carne dele, os judeus logo também entendem isso como canibalismo, uma coisa horrenda também, uma coisa horrível. Como é que vem este homem que se diz ser judeu e agora começa a pregar a respeito de canibalismo e de beber sangue humano? Beber sangue já era proibido de animais, quanto mais sangue humano. Eles não tinham condições de entender. E é por isso que eles se perguntam como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer. Como isso? O que os judeus não estavam entendendo é que Jesus estava falando de sacrifício. Porque ninguém pode comer, ou seria muito horrível comer a carne de uma pessoa viva. Jesus, obviamente, aqui ele está falando de sacrifício. Imaginem vocês que o povo judeu ele era tão contra essa ideia de beber sangue, que na parábola do bom samaritano, aquela parábola que um homem é espancado até quase morto e fica jogado na beira do caminho, passa um sacerdote e um levita e eles passam de largo desse homem, não se aproximam dele, muito menos o ajudam, exatamente porque esse homem está machucado, ferido, sangrando. O sacerdote e o levita não querem tocar nesse homem para não correr o risco de se contaminar. Não no sentido de pegar uma doença, porque eles não tinham muito essa noção naquela época, mas de se tornar cerimonialmente impuros. Se eles fizessem isso, eles teriam que passar por um ritual de purificação. E provavelmente o sacerdote e o levita tinham as suas tarefas, tinham os seus compromissos, e não queriam agora ter que tirar um tempo para fazer rituais de purificação. E por isso eles passam de largo. Nem tocam naquele homem, para não correr o risco. Então, se só a ideia de tocar num homem ferido já era estranha, já era difícil para um judeu, principalmente alguém versado na lei de Deus, alguém que buscava cumprir a lei de Deus,
quanto mais essa ideia de comer a carne e beber o sangue. O que a gente precisa entender é que Jesus aqui, ele está se referindo a um sacrifício substitutivo. Ele quer dar a sua vida em lugar de nós. Mas isso aqui tudo é muito absurdo, porque os judeus, como eu falei, eles achavam que estava tudo bem. Eles achavam que não precisavam de mais nada. Então, vocês conseguem entender essa estranheza que eles devem ter sentido em Jesus? Essa repulsa que Jesus causa nos judeus ao não apenas condenar aqueles que achavam que estavam certos, condenar aqueles que achavam que estava tudo bem com a sua vida e que eles seriam salvos e não precisavam mudar, não precisavam de arrependimento, não precisavam de um Salvador, não precisavam do sacrifício do Filho de Deus, eles não acreditavam em nada disso. E ainda mais vem alguém falar em comer carne humana e beber sangue humano. A repulsa é muito grande. Muitas vezes a gente não entende ou a gente acha que os judeus mataram Jesus porque os judeus eram maus. Gente, Jesus provocava. Jesus falava coisas estranhas. Jesus causava espanto nos judeus. Tanto é que a reação ao texto que eu li aqui, o que nós lemos, lá no versículo 60, muitos discípulos vão dizer: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? E Jesus vai responder: isso escandaliza vocês? Esse discurso que eu estou falando escandaliza vocês? Nós estamos muito acostumados com a ideia de que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Que a gente perde um pouco a noção de como a cruz, como o sacrifício de Jesus é um escândalo. Não é uma coisa normal. Não é uma coisa que aconteceu e eu só preciso acreditar e está tudo bem, eu vou para o céu. Gente, o que Jesus fez é escandaloso, é grande. E a reação das pessoas é se retirar. O versículo 66 vai dizer: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. As pessoas começam a abandonar a Jesus por causa daquilo que Jesus está falando. De tão escandaloso que é, de tão profundo, de tão forte que é. É uma palavra dura. E às vezes a gente simplesmente acha que é uma coisa normal. Os judeus, eles não conseguiam entender que aquilo que Jesus estava falando estava ligado à necessidade de sacrifício. O sangue, no Antigo Testamento, ele sempre está ligado a essa ideia de sacrifício diante de Deus. O derramamento de sangue de um animal inocente, ele paga pelos pecados do povo. E é isso que Jesus está colocando aqui para os judeus. Que ele mesmo teria que dar a sua vida, dar a sua carne e o seu sangue, para que nós pudéssemos ter salvação, para que pudéssemos ter vida eterna. Jesus Cristo é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. O que Jesus está falando aqui, a ideia de Jesus se sacrificar por nós, é um absurdo, e nós achamos normal, mas o que Jesus fez não tem nada de normal. Não tem nada de normal, é extraordinário. É extraordinário, no sentido de que não é uma coisa normal, não é uma coisa do dia a dia, não é uma coisa ordinária. E essa carne e esse sangue, Jesus oferece a nós. E se nós recebemos
o sacrifício de Jesus na nossa vida, nós temos vida eterna. Jesus diz: é diferente do pão que os pais de vocês comeram. Aquilo que foi dado para os judeus é pouco perto daquilo que Jesus está fazendo. Jesus, ele está fazendo um sacrifício definitivo em favor de nós, para a remissão dos nossos pecados. O Pai, Deus, o Deus da vida, enviou Jesus. E por meio do Pai, Jesus vive. E por isso Jesus vai dizer: quem de mim se alimenta, viverá por mim. Se nós nos alimentamos desse corpo e desse sangue de Cristo, nós vivemos por meio de Jesus. E nós temos a vida eterna. Nós temos vida que não acaba mais. A morte não pode mais segurar aquele que vive por meio do Filho, porque assim como o Filho morreu e a morte não o segurou, mas ele ressuscitou, assim nós também ressuscitaremos. Assim nós também teremos vida eterna. A pergunta que nós precisamos responder, a pergunta que eu faço para nós hoje, é se nós queremos de fato receber e participar nesse sacrifício de Jesus. Será que a gente consegue de fato entender o que Jesus fez por nós? E se nós entendemos, será que nós queremos fazer parte disso? Fazer parte desse sacrifício que nos dá a vida eterna? Jesus fez tudo isso por nós. O que nós queremos fazer agora, diante dessa escolha que nos é dada, diante dessa chance, dessa possibilidade de comer do seu corpo e beber do seu sangue, e receber a vida eterna e a promessa da ressurreição no último dia? Isso aqui é maravilhoso para nós. Foi escândalo para os judeus, mas para nós que temos a possibilidade de compreender isso, é vida eterna. E daí sim, quando a gente compreende tudo isso, a gente pode lembrar da Santa Ceia, a gente pode participar da Santa Ceia, como nós vamos ter a oportunidade na semana que vem, e sempre de novo relembrar daquilo que Jesus fez por nós, e comer o pão, o corpo de Cristo, e beber o fruto da videira, o verdadeiro sangue de Cristo, e saber que assim nós temos comunhão uns com os outros e comunhão com o próprio Deus. Nós não podemos achar normal que Jesus se sacrificou por nós. O sacrifício de Jesus é algo extraordinário, é algo que causou escândalo, mas que para nós é poder de Deus para a vida eterna. Eu quero orar com você ainda. Abaixa a tua cabeça. Pai de amor, nós te agradecemos que tu enviaste teu Filho Jesus e que ele, encarnando, tomando forma humana, tendo carne, tendo sangue, entregou a sua carne e o seu sangue em favor de nós naquela cruz, para que por meio dele nós possamos ter vida, e uma vida diferente da vida que o mundo oferece. Uma vida que nos conduz à eternidade. Uma vida que nos conduz ao teu reino eterno nos céus. Ó Senhor, ajuda-nos a compreender esse sacrifício. A compreender que o sacrifício de Jesus na cruz é em nosso lugar. Nós não precisamos morrer numa cruz, porque Jesus morreu por nós, pagando o preço da nossa culpa e do nosso pecado. E por causa disso, nós também vamos ressuscitar, se crermos no Senhor Jesus de todo o nosso coração. Fortalece, Senhor, a fé. Muitas vezes nós temos dúvidas, muitas vezes nós perguntamos se de fato isso que Jesus fez realmente vale para nós.
Muitas vezes nós reconhecemos como indignos de tamanho sacrifício, mas ainda assim, o Teu Espírito Santo nos revela que Jesus morreu por nós e nós podemos ter sim, receber sim essa vida eterna. Nós oramos, Senhor, porque sabemos que Tu estás presente conosco, Tu estás entre nós e Tu queres nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém.